A noite deveria ser o momento mais feliz de sua vida. Sofia esperou 9 longos meses, suportando a dor, as noites sem dormir e as preocupações intermináveis que vinham de carregar 3 pequenas vidas dentro dela. Ela estava fraca, exausta, mas esperançosa. Esta noite era a noite em que ela finalmente iria conhecer seus filhos. Mas em vez de segurar sua mão, sussurrar palavras de conforto e ficar ao seu lado como um marido amoroso deveria, David não estava em lugar nenhum. Sofia agarrou à beira da cama. O rosto ficou pálido enquanto ondas de dor percorriam seu corpo. As contrações ficaram mais fortes e próximas. Sua respiração ficou mais ofegante, superficial. E ela pegou desesperadamente o telefone. Ela precisava dele. Ela precisava. Seu marido, o homem a quem ela havia confiado seu coração, sua vida e agora a vida de seus filhos ainda não nascidos. Ela discou o número dele com as mãos trêmulas, os olhos marejados de lágrimas. David, está na hora, sussurrou ela em meio às lágrimas. Não consigo fazer isso sozinha. Por favor, se apresse. Mas o que ela não sabia era que David estava segurando outro telefone no ouvido, não o dela. Do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso brilhando com luzes douradas. Clara, sua amante secreta, ronronou ao telefone. Sua voz era doce, tentadora e venenosa ao mesmo tempo. David, eu preciso. Você esta noite. Esqueça todo o resto. Apenas fique comigo. As palavras dela deslizaram como seda em seus ouvidos. E naquele momento, David fez a escolha mais cruel que um marido poderia fazer. Olhou para sua aliança, hesitou por um instante. E então o colocou no bolso como se não significasse nada. Ele se levantou, abotoou a camisa e com uma última. Olhando para o telefone de onde Sofia acabará de ligar, ele deu as costas para sua esposa e seus filhos ainda não nascidos. Sofia. Gritos ecoavam no silêncio de sua pequena casa. Sozinha, segurando o estômago, ela tentava respirar. A dor. Ela sussurrou o nome dele repetidamente, como se repeti-lo pudesse de alguma forma trazê-lo de volta. Mas ninguém respondeu. Ninguém veio. Lá fora, a noite esfriava. O mundo parecia implacável enquanto o corpo de Sofia tremia de agonia. Ela havia dado tudo a David. Sua juventude, sua confiança, seu amor, e agora, quando ela mais precisou dele, ele a abandonou para abraçar outra mulher. O relógio passou da meia-noite. Sofia caiu no chão, ofegante, o telefone escorregando de sua mão. Sua visão ficou turva, mas através a névoa da dor, um pensamento a manteve viva. Devo proteger meus bebês. Mesmo que estou sozinha, eu os trarei a este mundo. E enquanto Sofia lutava por sua vida e pela vida de seus filhos, David estava levantando uma taça de vinho com Clara, rindo como se não tivesse esposa, nem casa, nem responsabilidade. Mas o destino estava observando, e o preço da traição já estava a caminho. O corredor do hospital era um borrão de luzes brancas e passos. O corpo de Sofia tremia enquanto 2 enfermeiras a levavam pelas portas de emergência. Sua pele estava encharcada de suor. Seu rosto estava pálido, mas seu espírito se agarrava desesperadamente à vida. A dor vinha em ondas tão feroz. Ela pensou que seu corpo pudesse se despedaçar. No entanto, em meio à agonia, sua mente se agarrou a um pensamento. Preciso permanecer viva. Para os meus bebês. Fique conosco, senhora. A enfermeira insistiu, segurando firmemente a mão de Sofia. Você é forte. Você consegue. Apenas respire. Sofia tentou se concentrar, mas seu peito se apertou de medo. Lágrimas rolaram suas bochechas enquanto ela sussurrava. Onde está meu marido? Ele prometeu que estaria aqui. Ele prometeu. A enfermeira trocou um olhar triste para o médico. Ninguém sabia onde David estava e ninguém tinha tempo para perguntar. A prioridade era salvar Sofia e seus filhos ainda não nascidos. As contrações a atravessavam como fogo. Sofia mordeu o lábio para conter uma gritar, seu corpo arqueando de dor.
Ela tinha imaginado esse momento de forma tão diferente. Em seus sonhos, David segurar a mão dela, beijar sua testa e sussurrar palavras de coragem. Em vez disso, ela não sentia nada além de vazio. A queima ao lado dela estava frio, e o silêncio de sua ausência era mais alto que qualquer grito. Um médico, um homem alto, de rosto calmo, mas olhos sérios, inclinou-se. Sofia, você é forte, mas precisamos agir rápido. Seus bebês estão chegando em breve. Do que o esperado, e suas vidas dependem de você aguentar firme. Você entende? Dela. Cabeça assentiu fracamente. Por favor, salve-os, ela implorou. Eu não me importo comigo. Apenas salve-os. Essas palavras perfuraram o coração do médico. Ele já tinha visto muitas mães darem à luz, mas raramente uma tão altruísta, tão disposta a sacrificar tudo. Ele apertou a mão dela para confortá-la. Lutaremos por todos vocês. Na sala de parto, o clima era tenso. As máquinas apitavam rapidamente. Enfermeiras. Gritou instruções e o suor brilhou na testa de Sofia. Ela fechou os olhos, imaginando-a. Rostinhos das crianças, agarrados à esperança de que sobreviveriam. Empurra, Sofia. Empurra, ordenou o médico. Ela. Gritos ecoaram pelo corredor, cruzes cheios de agonia e determinação. Ela empurrou com cada grama de força que lhe restava, suas unhas cravando-se nos lençóis, seu coração batendo como um tambor de guerra. Minutos pareciam como horas. O ar estava carregado de urgência. Então, de repente, o primeiro grito perfurou a sala. Um grito frágil e belo. Som. Um menino. Lágrimas inundaram os olhos de Safia, mas ela não teve tempo para descansar. Outra contração veio, mais forte que a anterior. Ela se abaixou novamente, o corpo tremendo violentamente. Outro grito a encheu. O ar. Uma menina. Sua visão estava turva, seu peito arfava. Mas ela sabia que havia mais uma vida dentro dela. Ela sussurrou Orarceli. Por favor, deixe meu último bebê sobreviver. A sala cresceu. Quieto, a tensão sufocante. O médico trabalhava febrilmente, o suor escorrendo da testa. O aperto de Sofia afrouxou quando a exaustão tomou conta dela. As vozes da enfermeira ficaram distantes. E assim que seus olhos se fecharam, o quarto caiu. Silencioso. O terceiro bebê estava vivo. Ou Sofia havia dado tudo em vão. Através cidade. Em um luxuoso apartamento decorado com detalhes em ouro e lustres de cristal, Clara descansava em um veludo sofá. Uma taça de vinho tinto girava entre seus dedos, enquanto ela admirava seu reflexo no espelho alto. Ela tinha tudo o que ela queria. Beleza, charme e agora a atenção de um homem casado que era fraco demais para resistir a ela. O telefone acendeu e ela sorriu. David tinha acabado de mandar uma mensagem para ela. Estou a caminho. Ela se inclinou. De volta, satisfeita. Para Clara, aquela noite não era sobre amor. Era sobre poder. Ela queria ter certeza de que a lealdade de David pertencia a ela e somente a ela, mesmo que isso significasse destruir a vida de sua esposa. E crianças ainda não nascidas. Quando David chegou, ligeiramente corado pela pressa, Clara levantou-se graciosamente e passou os braços em volta do pescoço dele. O aroma de perfume caro enchia o ar. Você está aqui. Ela sussurrou, seus lábios roçando sua orelha. Eu pensei por um momento que você realmente iria correndo para aquela esposa de sua. David apertou o maxilar, e a culpa passou por seus olhos por um instante. Sofia ficará bem. Ela sempre. Ela é forte. Clara se afastou, inclinando a cabeça com um sorriso malicioso. Forte. Ela não é nada sem você. Não vê? Eu sou quem te entende. Quem pode te dar a vida? Você merece. Suas palavras eram como veneno envolto em mel. David queria discutir, mas em vez disso ele se deixou afundar mais profundamente em seu abraço. Com cada beijo, cada promessa sussurrada, ele abafou. Lembrança de Sofia lutando sozinha em casa. A noite transcorreu com risos, música e luxo. Clara serviu mais vinho,
alimentando as doces mentiras de David sobre o futuro que poderiam construir juntos. Ela falou sobre viajar pelo mundo, sobre ter um negócio próprio, deixar o passado para trás. Você não precisa do peso da responsabilidade te arrastando para baixo. Clara, imagine uma vida comigo, onde somos só nós dois, livres, intocáveis. David fechou os olhos, optando por acreditar nela. Ele se convenceu de que Safia entenderia que ela o perdoaria, que a escolha daquela noite era inofensiva. Mas, no fundo, ele sabia que não estava traindo apenas sua esposa, mas as 3 vidas inocentes prestes a entrar no mundo sem um pai ao seu lado. Enquanto isso, no hospital, os gritos de dor de Sofia ecoavam pelos corredores estéreis. Cada grito teria partido o coração de David se ele estivesse lá para ouvir. Mas ele não estava. Ele estava brindando com Clara, ignorando o telefone que vibrou em seu bolso. O número de Sofia piscou repetidamente em sua tela, mas David silenciou-o sem pensar 2 vezes. Clara percebeu e riu baixinho, pressionando os lábios contra a bochecha dele. Deixe-a chorar, murmurou Clara. Esta noite você é minha. As palavras selaram seu escolha. David caiu ainda mais na armadilha, cego pelo desejo, surdo ao dever. Ele não tinha ideia de que com cada chamada ignorada, cada risada descuidada, ele estava abrindo caminho em direção ao seu próprio queda. Mas assim que David se perdeu nos braços de Clara, uma batida na porta quebrou a ilusão. Quem poderia estar procurando por ele a esta hora? A batida na porta do apartamento. David se assustou. Ele congelou. O copo de vinho estava meio caminho dos lábios. Clara arqueou uma sobrancelha, seus lábios se curvando em um sorriso brincalhão. Você está esperando alguém? Ela provocou, escovando os dedos ao longo do braço. David balançou a cabeça rapidamente. Não, ninguém sabe que estou aqui. Sua voz carregava um tom nervoso. A batida soou novamente, mais forte desta vez. Relutantemente, David se levantou e abriu a porta. Um entregador lhe entregou um pequeno envelope e saiu apressado noite adentro. Confuso, David abriu o envelope. Dentro havia um bilhete simples escrito com uma letra apressada. Sua esposa está em trabalho de parto. Ela precisa de você. Vem agora. As mãos de David tremiam. Seu coração disparava com a culpa. Surgiu através dele. Sofia estava dando à luz. Sua esposa, seus filhos, sua família. Por um breve momento, ele imaginou correndo para o hospital, segurando sua mão e finalmente fazendo o que era certo. Mas Clara percebeu o conflito em seu olhos. Ela deslizou até ele, arrancou o bilhete da mão dele e leu em voz alta, com uma risada zombeteira. Trabalho, pobrezinho. Sofia, chorando sozinha. David, você não vê? É exatamente por isso que você não deveria ir. Ela sobreviverá sem ela. Ela sempre faz isso. Mas eu. A voz de Clara suavizou-se até se tornar um sussurro sedutor. Não te perdoarei se me deixares esta noite. As palavras dela penetraram-lhe o coração, sufocando a tênue centelha de consciência. Clara se aproximou, seu perfume o envolvendo, seus olhos exigindo sua lealdade. O pulso de David acelerou, não por amor, mas pelo medo de perder a mulher que o havia enredado. Ela vai entender, murmurou ele, fracamente, convencendo-se de uma mentira. Sofia é forte. Ela vai ficar bem. Clara sorriu triunfantemente e o conduziu de volta para dentro, fechando a porta para o mundo exterior. Com essa única decisão, David virou as costas para a mulher que lhe dera tudo. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, o corpo de Sofia contorceu-se de dor insuportável. Seus gritos encheram a sala de parto, suas mãos agarrando os lençóis enquanto ela implorava por força. Ela olhou para o espaço vazio onde seu marido deveria estar, seu coração se partindo em 1000 pedaços. David, por favor. Eu preciso de você. Ela sussurrou em meio aos soluços, mas seu apelo foi engolido pelo silêncio estéril. O médico gritava ordens. As enfermeiras trabalhavam freneticamente,
mas nenhuma delas conseguia substituir o calor do homem que havia prometido estar ao seu lado para sempre. Safia se sentiu abandonada, descartada. Como? Ela não significava nada. E ainda assim ela lutou, não por si mesma, mas pelos 3 pequenos. Vive dependendo dela. Enquanto isso, David ergueu o copo novamente, perdido em. Os encantos de Clara o levaram a se convencer de que havia feito a escolha certa, de que merecia essa liberdade, esse luxo. Silenciou as últimas pontadas de culpa com outro gole de vinho, selando sua traição. Mas o destino tem um jeito de, registrando cada crueldade, cada lágrima que Safia derramou, cada grito de dor que ele, ignorado, estava gravando sua punição no futuro. E assim que o empurrão final de Sofia chegou, seu corpo tremendo violentamente, uma complicação repentina ameaçava tirar tudo de si. Ela sobreviveria. Ou a traição de David lhe custaria mais do que ele jamais imaginou. Enquanto David se afogava nas doces mentiras de Clara, a vida e a morte lutavam com Sofia. Dentro do quarto do hospital, seus gritos perfuravam as paredes estéreis, sua respiração era superficial, suas forças se esvaíam. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada contração da batalha entre a sobrevivência e a rendição. No caos daquela noite, um rosto familiar apareceu. Senhora Green, a vizinha idosa de Sofia. Ela morava na casa ao lado há décadas, uma viúva de cabelos grisalhos e olhos gentis. Ela viu Sofia crescer de uma jovem noiva em uma esposa devotada, e ela percebeu a solidão que persistia no olhar de Sofia muito antes de qualquer outra pessoa se importar. Vê-lo. Quando soube que Sofia estava em trabalho de parto, a senhora Green não hesite. Ela correu para o hospital, segurando seu chale gasto em volta dos ombros, seu coração batendo forte de preocupação. Ao entrar na sala de espera, viu o telefone de Sofia caído no balcão. Tela rachada, mensagens. Sem resposta. O nome de David não foi encontrado em lugar nenhum. Onde está o marido dela? Perguntou a senhora Green, ofegante, a uma enfermeira. Os olhos da enfermeira baixaram para o chão. Ele não está aqui. O coração da senhora Green afundou. Raiva e tristeza se misturaram em seu peito. Ela sussurrou baixinho. Como ele pôde deixá-la agora? Aquele egoísta. Homem. Sem perder mais um segundo, ela entrou na sala de parto. Lá estava Safia, encharcada de suor, sua corpo tremendo, suas mãos desesperadamente buscando alguém, qualquer um para segurar. Senhora Green. Sofia engasgou. Fracamente, as lágrimas turvando sua visão. Eu não consigo fazer isso sozinha. A mulher mais velha correu para o lado dela, agarrando-a mão firmemente. Você não está sozinha, querida. Eu estou aqui. Não vou deixar você passar por isso sem alguém que a ame. Você. As lágrimas de Sofia rolaram livremente. Aquele toque, aquela simples garantia foi o âncora de que ela precisava para continuar lutando. O médico deu um rápido aceno à senhora Green, reconhecendo que sua presença poderia ser a mesma coisa que impedia Sofia de desistir. Impura. Sofia, impura. O médico insistiu novamente. Sofia gritou, seu corpo arqueado em agonia. A senhora Green sussurrou em seu ouvido. Pelo filho do seu bebê. Faça isso por eles. Eles precisam de você. Você é mais forte do que pensa. E com isso, Sofia reuniu cada gota de força. Outro grito encheu o quarto. O segundo bebê, vivo, mas frágil, foi colocado delicadamente nos braços da enfermeira. A mão da senhora Green não se soltou da dela. Ela enxugou as lágrimas de Sofia com a ponta do chale, sussurrando orações sob o lençol. Respiração. Fique comigo, Sofia. Não ouse desistir agora. O terceiro bebê era ainda lutando para nascer. O rosto do médico se contraiu de preocupação. A sala ficou tensa novamente. O peito de Sofia subiu. Caiu desigualmente, a exaustão roubando seu fôlego. A senhora Green se inclinou mais perto. Seu voz firme. Escute-me, Sofia. Seus filhos crescerão fortes, mas somente se você estiver aqui para criá-los. Eles. Aguente firme.
Não deixe que a traição de Davi seja o seu fim. Os olhos de Sofia tremeram, seus lábios tremeram. Ela respirou fundo mais uma vez, reunindo coragem. E assim que o médico se preparou para o empurrão final, um alarme repentino do monitor soou. Algo estava terrivelmente errado com o coração de Sofia. O som agudo do monitor cardíaco enchia o quarto, transformando cada respiração em terror. Enfermeiras, embaralhadas, vozes se sobrepondo em pânico. Sua frequência cardíaca está caindo. Estamos perdendo-a. A visão de Safia ficou turva enquanto o mundo ao redor dela, o caos se instaurou. As luzes do teto pareciam tremeluzir, distantes e frias. Seu peito queimava. Cada respiração, superficial como o ar estava escapando. Não importa o quão desesperadamente ela tentasse se segurar. A senhora Green apertou o seu aperto em a mão de Sofia. Fique conosco, criança. Não ouse fechar esses olhos. A voz tremia, mas sua determinação era inabalável. O médico gritou ordens. Tragam-me mais oxigênio agora. Nós temos para estabilizá-la antes de perdermos mãe e filho. Safia sentiu seu corpo enfraquecer, suas forças se esvaindo mais rápido do que ela conseguia lutar. Em sua névoa, ela viu imagens tremeluzentes. David sorrindo. O dia do casamento, os votos que ele havia sussurrado, as promessas que ele havia quebrado. Então ela viu os rostos de seus bebês, pequenos e frágeis, esperando por ela. Não. Ela sussurrou fracamente. Eu não posso deixá-los. Agora não. O médico se aproximou, com urgência na voz. Sofia, me escute. Um último empurrão. Mais um. A vida do seu filho depende disso, e a sua também. O corpo de Sofia tremeu violentamente. Seu pulso desacelerou, seus lábios ficaram pálidos. As máquinas apitaram freneticamente, marcando a borda da vida e morte. Os olhos da senhora Green se encheram de lágrimas, mas ela se aproximou, com a voz firme. Pense no seu bebê. Sofia, pense nas mãozinhas deles, nos seus gritinhos. Eles precisam da mãe. Você é tudo o que eles têm. As palavras, perfurado através da névoa de dor. Sofia cerrou os dentes, reunindo cada último fragmento de força enterrado profundamente dentro. Sua alma, com um grito que abalou o ambiente, ela empurrou, dedicando sua vida àquele último esforço. Um silêncio se instalou. O ar ficou parado, todos os pares de olhos fixos no médico. Então, um grito frágil rompeu o silêncio. O terceiro. O bebê estava vivo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, seu corpo desabando contra a cama em pura exaustão. O médico entregou o recém-nascido à enfermeira, com alívio estampado no rosto. Temos os 3. Eles são prematuros, mas viva. A senhora Green soluçou baixinho, sussurrando. Você conseguiu, criança. Você conseguiu. Ela escovou o cabelo úmido de Sofia. De volta, orgulho brilhando em seus olhos, mas a vitória era frágil. O corpo de Sofia foi mancando, com os olhos fechados apesar da luta para se manter acordada. O monitor gritou novamente, mais alto, mais agudo. Sua pressão arterial despencou. Seu coração parou. Uma enfermeira gritou, estamos perdendo. Ela de novo. O médico entrou em ação imediatamente. Prepare-se para uma intervenção de emergência. Não podemos deixá-la escapar. Para longe. A mente de Sofia oscilava entre a consciência e a inconsciência. Ela via sombras, ouvia vozes abafadas, sentia o puxão de mãos, trabalhando para salvá-la. Em seus pensamentos de desvanecimento, ela orou. Por favor, Deus, deixe-me viver o suficiente para vê-los crescer. Não os deixe ficar sem mãe. A senhora Green pressionou a testa contra a mão de Sofia, sussurrando orações entrecortadas. Não os deixe, Sofia. Não nos deixe. Lute. A sala fervilhava de urgência. Enfermeiras se moviam em um borrão. A voz do médico era ríspida e autoritária. E assim que a equipe se preparava para uma medida drástica para reanimar seu coração, o monitor parou. A linha ficou parada.
O bip estridente e contínuo da linha plana encheu a sala como sentença de morte. Por um momento, todos congelaram, o peso do desespero pressionando. Mas então o Dr. James, o médico assistente, entrou em ação. Sua voz cortou o pânico como uma lâmina. Compressões torácicas. Agora, não. Desista de mim, Sofia. Não está à noite. Uma enfermeira pulou em posição, bombeando ritmicamente o peito de Sofia, enquanto outro preparou o carrinho de emergência. O cheiro de antisséptico se misturava ao medo enquanto cada segundo se arrastava como uma eternidade. A senhora Green agarrou seu chale com as mãos trêmulas, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ela sussurrou orações em voz baixa, implorando ao céu para não levar Sofia embora. O Dr. James agarrou as pás do desfibrilador. Seu maxilar estava tenso, seus olhos ardiam de determinação. Carregue para 200, claro. Uma descarga elétrica percorreu o corpo frágil de Sofia, levantando-a. Ela se levantou um pouco da cama. O monitor piscou e depois voltou ao silêncio. Novamente, James latiu, disparado para 300. Claro. Outro choque. O corpo de Sofia convulsionou. Ainda nada. Senhora Green. Gritou. Não pare. Por favor, não a deixe morrer. O Dr. James olhou para o rosto pálido de Sofia, seus lábios sem cor, seu corpo mole. Por um breve segundo, até ele sentiu o peso esmagador do fracasso, mas então se lembrou dos recém-nascidos. Seus pequenos gritos ecoando fracamente ao fundo. 3 vidas inocentes tinham acabado de chegar ao mundo. Eles precisavam. A mãe deles. Vamos, Sofia, murmurou ele, ferozmente, com o suor escorrendo da testa. Seus filhos estão esperando. Não ouse deixá-los agora. Ele posicionou as pás novamente. Carregue para 360. Livre. Um terceiro choque ondulou através de seu corpo. O monitor gaguejou. A linha tremeu. Então, de repente, um bip fraco quebrou o silêncio. Um bip. Então, outra. Seu coração batia novamente. O alívio inundou o quarto. As enfermeiras suspiraram. Alguns até sussurraram agradecimentos a Deus. A senhora Green desabou em uma cadeira. Suas lágrimas agora eram de alegria. Ela voltou. A enfermeira anunciou, com a voz trêmula de alívio. O Dr. James ainda não se permitiu comemorar. Estabilize-a. Mantenha o oxigênio estável. Não estamos fora de perigo. As pálpebras de Safia tremeram fracamente. Sua respiração era superficial, mas a vida havia retornado. Ela sussurrou algo, com a voz fraca, quase perdida sob as máquinas. A senhora Green se inclinou mais perto, apertando a mão dela. O que foi, criança? Eles estão vivos. Os lábios rachados de Sofia mal conseguiam formar as palavras. A senhora Green sorriu em meio às lágrimas. Sim, querida. Todos os 3. Eles estão vivos. Eles estão esperando por você. Um sorriso fraco curvou os lábios de Sofia, mas a exaustão a arrastou de volta para baixo. Seu corpo se rendeu à inconsciência, confiando nas mãos ao seu redor para mantê-la. Seu cofre. O Dr. James endireitou sua expressão orgulhosa e sombria. Ele tinha. A salvou do abismo, mas ele sabia que a batalha estava longe de terminar. Bebês prematuros significavam noites longas. À frente. E o corpo de Sofia ainda estava frágil. A luta pela sobrevivência estava apenas começando. Sofia estaria inconsciente. Seus bebês foram levados rapidamente para a UTI. James olhou para a senhora Green. Sua voz era baixa, resoluta. Ela sobreviveu. Esta noite. Mas ela vai precisar de mais do que remédios. Ela vai precisar de pessoas que realmente a apoiem porque seu marido claramente não vai. E quando essas palavras saíram de sua boca, a sombra de David cresceu. Completamente inconsciente de que a escolha que fizera naquela noite destruiria em breve a vida que ele pensava controlar. Enquanto Safia estava inconsciente, seu corpo frágil agarrado à vida e seus recém-nascidos lutando em incubadoras, a noite de David se desenrolava em um mundo completamente diferente. Do outro lado da cidade,
No luxuoso apartamento de Clara, o ar vibrava com música, risos e o tilintar de copos. David sentou-se confortavelmente no sofá de veludo, com uma taça de champanhe na mão. Clara se aninhou contra ele como uma rainha ao lado de seu rei. As luzes do horizonte da cidade brilhavam através do céu alto. Janelas, refletindo uma vida de luxo que David se convenceu de que merecia. Para nós, Clara brindou, erguendo o copo. Para um futuro onde nada nem ninguém poderá nos atrapalhar. David sorriu, brindando com o brinde. Contra o dela. Para nós. Ele repetiu, com a voz carregada de álcool e desejo. A noite avançava. Clara se aproximou, sua voz transbordando sedução. David, você passou muitos anos sobrecarregado pela responsabilidade. Uma esposa fraca. Filhos que você nunca pediu. Você é melhor do que isso. Comigo, você vai finalmente ser livre. Suas palavras acariciaram seu ego, afogando os tênues sussurros de culpa que tentavam entrar sorrateiramente. David riu, jogando a cabeça para trás. Você está certo. Sofia vai. Ela sempre consegue. Ela é mais forte do que parece. Clara sorriu com conhecimento de causa, embora seus olhos brilhassem com cálculo. Ela não estava apaixonada por David. Ela estava apaixonada pelo que ele poderia lhe dar. Dinheiro, status, segurança. Cada palavra que ela dizia era cuidadosamente escolhido para mantê-lo fisgado, cego à verdade. Enquanto isso, o telefone de Safia vibrou. Na mesa de centro, a tela se iluminou com o número do hospital. Chamadas desesperadas para que David viesse. Ele olhou franzindo a testa. Mas Clara rapidamente pegou o telefone e ignorou. Não estrague esta noite com o drama dela, ela disse. Sussurrou, pressionando os lábios contra os dele. Esta é a nossa hora. David hesitou. Por um segundo. Mas então ele deixou o telefone apagar. Ele se recostou, convencendo-se de que era a escolha certa. Depois, Clara não estava certa. Ele não havia conquistado essa liberdade. A música ecoava ao fundo. Clara dançava no centro da sala, seu vestido vermelho esvoaçando enquanto ela puxava David para se levantar. Eles giraram, riram e se beijaram, como se nada mais existisse no mundo. Mas por baixo de todo o glamour, uma sombra pairava. Cada chamada ignorada, cada gole de champanhe, cada beijo roubado era um prego no caixão de seu casamento. Enquanto ele comemorava com Clara, sua esposa quase morreu, trazendo seus filhos ao mundo. E embora ele ainda não soubesse, o preço de sua traição foi já circulando, esperando o momento perfeito para atacar. Clara se apertou contra ele, com um sorriso malicioso. David, esqueça o passado. Sofia não passa de uma corrente. Você e eu éramos imparável. David fechou os olhos, rendendo-se às palavras dela, sem perceber o quão frágil seu mundo realmente era. Wise. Assim que a noite atingiu o seu auge, o telefone de Clara tocou, e o nome que apareceu na tela era um que poderia desvendar tudo. O telefone de Clara vibrou alto sobre a mesa, quebrando o encanto da música e das risadas. Ela olhou para a tela e franziu a testa. Não era um amigo ou um contato comercial. Era o hospital. Estranho, ela murmurou, lábios vermelhos se curvando levemente. Por que me chamariam? David enrijeceu, apertando a mão em volta do copo. Ele sabia imediatamente o que significava. Seu peito ficou pesado, a culpa se infiltrando como fumaça enchendo uma sala. Sofia, ele sussurrou. Baixinho. Clara percebeu e revirou os olhos. Não me diga que você está ficando mole comigo agora. David estendeu a mão. O telefone, mas Clara o pegou de volta, silenciando a ligação com o movimento de seu dedo bem cuidado. Escute-me, ela disse, firmemente, pressionando seu corpo contra o dele. Você corre até ela e tudo o que construímos esta noite desmorona. Você realmente quer voltar a ser prisioneiro dela? David hesitou. Sua mente repassou o momento em que se casaram. A timidez de Sofia. Sorriso. Suas mãos trêmulas segurando as dele enquanto ela sussurrava seus votos. Por um segundo fugaz, ele sentiu a picada de vergonha.
Seus filhos estavam nascendo naquele exato momento, e ele estava sentado ali bêbado e descuidado. Clara viu a hesitação e apertou ainda mais o braço dele. David, acorde. Aquela mulher vai drenando você de responsabilidades. Bebês chorões, noites sem dormir, exigências intermináveis. Você vai se afogar, mas comigo. Você vai se erguer. Você terá a vida que sempre sonhou. Suas palavras eram duras, cortando o frágil fio de consciência que ainda restava dentro dele. David olhou para a tela escura do celular de Clara. A ligação havia terminado. A chance de fazer a coisa certa desapareceu com ela. Mais um copo? Clara ronronou, servindo-se. Mais champanhe. David engoliu em seco e assentiu. Sim, você tem razão. Sofia. Vai conseguir. Ele ergueu o copo mais uma vez, tentando afogar sua culpa em bolhas e mentiras. Clara beijou seu bochecha, vitoriosa, com os olhos brilhando como os de um predador que havia capturado sua presa. Enquanto isso, de volta ao hospital, o caos ainda chovia. Sofia estava inconsciente, seu corpo fraco, mas vivo, seus bebês lutando em seus minúsculos incubadoras. Enfermeiros se moviam rapidamente, ajustando fios e tubos, enquanto o Dr. James monitorava a respiração frágil deles. Ela precisa dele, sussurrou a Sra. Green, com as mãos firmemente entrelaçadas em oração. Ela precisa que o marido a acompanhe. Aquela porta. Mas a porta permaneceu fechada. O homem que deveria estar lá estava rindo na cara de outra mulher. Braços, bebendo champanhe, fingindo que seu mundo era perfeito. A noite se arrastou. Os filhos de Safia choravam baixinho, suas vozinhas um coro de sobrevivência. Senhora. Green sentou-se ao lado da cama dela, sussurrando o conforto que David nunca lhe deu. Dr. James. Verificou seus sinais vitais, jurando silenciosamente que não a deixaria morrer. Não depois de tudo o que ela havia suportado sozinha. E ainda assim David ignorou a verdade. Ele se convenceu de que havia escolhido sabiamente que estava livre. Mas o destino tem um jeito de bater duas vezes. E quando o hospital entrou em contato novamente, desta vez a notícia era algo que David não podia ignorar. O sol entrava lentamente pelas janelas do hospital, pintando o quarto com uma luz pálida. Depois de uma noite que quase lhe roubara a vida, Sofia finalmente se mexeu. Seus olhos se abriram, pesados e nublados, e por um momento em que ela se esforçou para entender onde estava. O cheiro forte de antisséptico encheu seu nariz, e o bip constante de máquinas a lembrou de que ainda estava viva. Seus lábios tremiam enquanto ela sussurrava. Meus bebês. Dr. James apareceu ao lado da cama dela, com o rosto suave, mas sério. Eles estão vivos, Sofia. Todos. 3 deles. São pequenos, frágeis, mas são lutadores, assim como a mãe. Lágrimas turvaram sua visão. Alívio a invadiu, misturada com exaustão e desgosto. Ela tentou se sentar, mas seu corpo estava muito fraco. Sra. Green rapidamente se inclinou para a frente, apoiando-a gentilmente. Descanse, querida, disse a mulher mais velha com ternura. A força o salvou. Agora, deixe-nos cuidar de você. O coração de Safia doeu. Onde é David? Ela perguntou, com a voz embargada. Seus olhos procuraram pela sala, desesperados pelo homem que ela ainda esperava. Apareceria. A Sra. Green hesitou, seu rosto se contraindo. Ela não teve coragem de lhe dizer a verdade, que David tinha escolhido outra mulher em vez da sua própria família. Em vez disso, ela apertou a mão de Sofia. Ele não está aqui agora, mas você. Não preciso dele. Você nos tem. As palavras cortaram fundo. Não aqui. Nem mesmo para o nascimento de seus próprios filhos. Um soluço ficou preso na garganta de Sofia, mas ela se forçou a permanecer forte. Ela iria não deixar que seus bebês a vissem quebrada. Momentos depois, a enfermeira trouxe 3 pequenas incubadoras. O quarto ficou em silêncio, quase sagrado, enquanto os gritos frágeis dos recém-nascidos enchiam o ar.
As lágrimas de Safia derramavam-se livremente enquanto a enfermeira colocou cuidadosamente um dos pequenos bebês em seus braços. Seu corpo tremia enquanto ela olhava para o rostinho. Tão pequeno, tão perfeito. Meu filho, ela sussurrou, pressionando os lábios na testa dele. Você sobreviveu. Todos vocês sobreviveram. O segundo bebê foi trazido a ela em seguida, depois o terceiro. Seus braços tremiam, mas ela os puxou para perto, embalando todos. 3 como se pudesse protegê-los da crueldade do mundo. A senhora Green enxugou as próprias lágrimas. Olhe para eles. Criança. Eles são o seu legado. Eles são a sua razão para continuar lutando. Sofia beijou cada um, seu coração, transbordando de amor e tristeza. Ela sussurrou promessas em meio às lágrimas. Eu nunca te abandonarei. Eu te protegerei, mesmo que eu tenha que fazer isso sozinho. Dr. James observou em silêncio, com o peito pesado de admiração e pena. Ele havia testemunhado inúmeros nascimentos, mas nenhum tão trágico como este. Uma mãe abandonada na mesma noite em que deu à luz. Safia olhou para a porta uma última vez, esperando, rezando para que David pudesse entrar. Mas a porta permaneceu vazia. Suas lágrimas caíram sobre os cobertores de seus filhos enquanto a realidade se instalou como uma pedra em seu peito. Ela era uma esposa apenas no nome, uma mãe abandonada. E enquanto ela segurava seus bebês em triunfo solitário, David estava fazendo uma escolha do outro lado da cidade que a destruiria ainda mais. A luz do sol da manhã invadiu o apartamento de Clara, batendo nas molduras douradas e pisos de mármore. David sentou-se curvado no sofá, cuidando de uma dor de cabeça por causa de muita champanhe. Clara, no entanto, estava bem acordada, andando de um lado para o outro na sala com o telefone na mão. Ela havia atendido uma das ligações do hospital antes, fingindo estar preocupada. Sua voz estava cheia de falsa doçura quando ela perguntou: "Oh, querida, como está Sofia? Está tudo bem?" A enfermeira, do outro lado, explicou que Sofia havia sobrevivido a um parto complicado e que os bebês estavam vivos, mas frágeis. Clara demonstrou alívio, seus lábios se curvando em um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Agora ela se virou para David, que esfregou as têmporas. "Boas notícias", ela disse suavemente. "Sofia e os bebês sobreviveram." David exalou em alívio, embora a culpa o acenasse. "Graças a Deus", pensei. Clara o interrompeu bruscamente. "Não seja tão dramático. Você sabia que ela ficaria bem. Ela é forte, lembra?" Ele olhou para ela, inquieto. "Eu deveria ir vê-la. Ela precisa de mim." "Clara." O riso permeou suas palavras. "Precisa de você, David. Não seja ridículo. Ela está cercada de médicos e enfermeiros." "O quê?" Você poderia acrescentar, parado sem jeito ao lado da cama dela, enquanto ela chora. "Não é isso que você quer." David franziu a testa, dividida. "Mas eles são meus filhos." Clara se aproximou, segurando o rosto dele entre as mãos. Seu tom amoleceu, seus olhos brilhando com afeição praticada. "Escute-me. Essas crianças vão amarrá-lo, drená-lo, te deixar infeliz. Você realmente quer passar a vida preso nesse ciclo? Ou quer construir um futuro comigo? Poder, liberdade, tudo o que você sempre quis." Suas palavras eram um doce veneno. David fechou os olhos, deixando-a influenciá-lo. Clara o beijou suavemente, selando o pensamento, mas profundamente. Ela estava tramando. Ela sabia que enquanto Sofia e os bebês existissem, o coração de David poderia vacilar, e Clara tinha sem intenção de compartilhar. Mais tarde naquele dia, Clara insistiu em acompanhar David ao hospital só para verificar. Ela se vestiu elegantemente, seus saltos estalando no chão estéril como se ela fosse a dona do lugar. As enfermeiras a olhavam com curiosidade, enquanto Sofia jazia pálida e fraca em sua cama, embalando seus filhos com a senhora Green ao seu lado. Quando Clara entrou, ela deu um sorriso simpático. "Ah, Sofia, querida, coitadinha, que provação você passou."
Os olhos cansados de Safia se ergueram, seus braços se apertaram instintivamente em volta dos bebês. Ela sentiu a falsidade, pingando de cada palavra. Por que você está aqui? Ela perguntou, com indiferença. Clara inclinou a cabeça, fingindo inocência. Porque eu me importo. Eu queria ter certeza de que você estava bem. A senhora Green estreitou os olhos, vendo através da agir. Mas Sofia, fraca demais para discutir, não disse nada. Clara se aproximou de David, sussurrando alto o suficiente para Sofia ouvir. Você não pode deixar isso te derrubar. Você tem uma vida além disso. Responsabilidade. O coração de Sofia se partiu. Suas lágrimas caíram silenciosamente ao perceber o verdadeiro propósito de Clara. Naquele momento, Sofia sabia que Clara não estava ali para confortá-la. Ela estava ali para apagá-la. O quarto do hospital ficou pesado em silêncio após as palavras cortantes de Clara. Sofia estava fraca na cama, agarrada. Seus bebês protetoramente. Seu rosto pálido estava molhado de lágrimas, mas seus olhos ardiam em silencioso desafio. Ela não deixaria. O veneno de Clara levou embora a única alegria que lhe restava. David ficou parado desajeitadamente entre eles, mexendo-se desconfortavelmente. Seu olhar desviou-se da frágil esposa para a mulher que agora o enfeitiçava. Ele abriu a boca, mas Clara falou primeiro. David, disse ela docemente, com a voz carregada de veneno oculto. Você precisa ser honesto consigo mesmo e com ela. Pare de fingir que você é o homem que ela pensa que você é. A voz de Sofia falhou. Enquanto ela sussurrava, David, nossos filhos. Eles precisam do pai. Eu preciso de você. David engoliu em seco. A culpa o consumia, mas as mãos de Clara deslizaram para dentro das suas, apertando-as com firmeza. Diga a ela, Clara disse. Insistiu suavemente, mas com firmeza suficiente para lembrá-lo de quem o controlava. Agora os ombros de David caíram. Ele não conseguia. Olho nos olhos de Sofia. Eu não consigo fazer isso, Sofia. Não estou pronto para ser pai de 3 bebês. Esta não é a vida que eu quero. Queria. As palavras perfuraram o coração de Sofia como uma lâmina. Ela engasgou, agarrando seus filhos com mais força, como se protegendo-os da rejeição do próprio pai. Sua voz tremeu. Não estou pronta, David. Você fez votos para mim. Para eles. Você é o pai deles. Mas David apenas balançou a cabeça, parecendo mais um covarde do que um homem. Me desculpe. Eu nunca pedi por isso. Você é forte, Sofia. Você vai conseguir sozinha. Os lábios de Clara se curvaram em um sorriso vitorioso enquanto ela acariciou seu braço, fingindo consolá-lo. Você está fazendo a coisa certa, David. Não deixe a culpa te aprisionar. Você merece felicidade, não correntes. A senhora Scree, que até então estivera em silêncio, levantou-se da cadeira, com os olhos brilhando. Que vergonha, David! Esta mulher quase morreu trazendo seus filhos para cá. Mundo, e você está aqui com outra mulher, negando sua própria carne e sangue. David estremeceu, mas disse nada. Clara deu um passo à frente, sua voz transbordando falsa simpatia. Senhora Green, por favor, não complique isso. Mais difícil. Todos sabemos que Safia é forte o suficiente para criá-lo sem ele. Ele só vai atrapalhar. As lágrimas de Sofia caíram. Livremente. Cada palavra parecia sal em suas feridas. Seu corpo tremia, mas ela levantou a cabeça, com a voz embargada. Se você for embora agora, David, você não está apenas me abandonando, você está abandonando eles. E um dia, eles saberão o que você escolheu. Por um instante, a dúvida cruzou o rosto de David. Mas Clara apertou o braço com mais força, puxando-o de volta para si. Órbita. Não dê ouvidos à culpa dela. Ela sussurrou. Pense em nós, David. Pense sobre o futuro que você deseja. David se virou, incapaz de encarar o olhar quebrado de sua esposa. Seu silêncio era mais alto do que qualquer palavra. Safia enterrou o rosto nos cobertores do bebê. Seus soluços. Abafado,
mas de cortar o coração. A senhora Green passou o braço em volta dela, sussurrando: ele vai pagar por esta criança. Um dia. Ele vai pagar. E quando David saiu da sala, deixando Sofia para trás, o sorriso triunfante de Clara revelou o seu lado mais sombrio. Intenção, apagando Safia completamente de sua vida. Dias se passaram no hospital, cada um se misturando ao outro. Sofia ficou um pouco mais forte fisicamente, mas seu coração permaneceu despedaçado. Ela passou horas perto das incubadoras do bebê, sussurrando canções de ninar em meio às lágrimas, prometendo-lhes um futuro, por mais abandonada que se sentisse. Mas Clara não tinha terminado. Uma tarde, quando o corredor estava quieto e a senhora Green se afastou para levar comida para Sofia, Clara entrou sozinha no quarto do hospital. Ela carregava um buquê de flores, seus saltos batendo contra o chão de ladrilhos, sua expressão transbordando de falsa preocupação. Sofia, disse Clara suavemente, colocando as flores no criado mudo. Como você está se sentindo, querida? Safia enrijeceu-se, estreitando os olhos. Por que você está aqui de novo? Clara deu um suspiro irônico, sentando-se na cadeira ao lado. Akema. Porque eu me importo. Você passou por tanta coisa. Achei que você poderia precisar de um amigo. As palavras distorcidas. A barriga de Safia. Um amigo, repetiu ela com amargura. Você roubou meu marido. E você ousa se chamar de amigo. Clara inclinou a cabeça, sem vacilar o sorriso. Eu não roubei nada. David veio até mim de bom grado. Talvez isso lhe diga alguma coisa. As mãos de Safia tremiam enquanto ela agarrava o bebê. Cobertores mais apertados. A dor a invadiu, mas a raiva também. Você nunca. Substitua-me. Não importa as mentiras que você conte a ele. Eu sou a esposa dele, e estes são os filhos dele. Clara se inclinou para a frente, com os olhos afiados como vidro. E de que adiantou? Você está deitada, fraca, num hospital. Cama, criando 3 bebês sozinha. David não quer essa vida. Ele não quer você. Ele quer liberdade. Ele me quer. A garganta de Sofia se apertou. Cada palavra era uma adaga, mas ela se recusou a deixar Clara vê-la se quebrar. Se ele realmente quisesse ele não usaria mais a aliança. Pela primeira vez, a máscara de Clara caiu. Seu sorriso vacilou um pouco. Ligeiramente. Então ela riu suavemente, recuperando a compostura. Anéis podem ser removidos. Votos podem ser quebrados. É só uma questão de tempo até que ele te deixe completamente. Os olhos de Safia se encheram de lágrimas. Mas ela se manteve firme. Posso estar fraca agora, mas meus filhos crescerão fortes, e um dia eles verão quem os apoiou e quem os abandonou. A expressão de Clara endureceu. Você se acha nobre, Sofia, mas é simplesmente patética. Você realmente acredita que pode criar 3 filhos sozinha? Você vai desabar sob o peso? Quando isso acontecer, David já será meu. O ar entre eles estalava de tensão. O peito de Sofia subia e descia rapidamente, a raiva alimentando sua frágil força. Você pode ter a atenção dele agora, Clara, mas os corações têm um jeito de revelar a verdade. Mentiras não duram para sempre. Clara. Ela se levantou, ajeitando o casaco com elegância. Ela se aproximou e sussurrou no ouvido de Sofia. Vamos ver isso. Aproveite seu conto de fadas enquanto ele dura, porque em breve farei com que você desapareça completamente. Enquanto Clara varria. Ao sair da sala, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Clara não eram apenas ameaças. Eram uma promessa de guerra. Clara saiu do hospital naquele dia com a mente zumbindo como um vespeiro. O desafio de Sofia tocou em um ponto sensível, e Clara não ia deixar passar. Ela sabia que David era fraco, fácil de manipular. Mas enquanto Sofia continuava presente em sua vida, sempre haveria um risco. Clara precisava cortar Sofia completamente. Não apenas do coração de Davi, mas de seu respeito e reputação. Seu plano era simples, mas cruel. Envenenar Davi contra Sofia com mentiras. Naquela noite,
Clara serviu 2 taças de vinho e sentou-se ao lado de David em seu apartamento. Ele parecia cansado, em conflito, como se o peso do que havia feito permanecesse à beira do abismo de sua consciência. Clara deslizou para mais perto, apoiando a cabeça em seu ombro. Você tem. Ficou quieta o dia todo. Ela ronronou. O que está acontecendo com você? David suspirou profundamente. Eu fui ver os bebês mais cedo. Eles são tão pequenos. Clara e Sofia. Ela parece tão frágil. Não sei se fiz a coisa certa indo embora. O sorriso de Clara congelou, mas só por um momento. Ela rapidamente disfarçou com um olhar terno. Oh, querida, eu entendo, mas você precisa. Para saber a verdade sobre Sofia. David se virou, franzindo a testa. O que você quer dizer? A voz de Clara caiu para um tom cuidadoso. Sussurro, transbordando de preocupação fabricada. Ela anda dizendo coisas sobre você, David. Coisas dolorosas. As enfermeiras. Ela me disse que te culpa por tudo. Ela disse que você a abandonou. Que não se importa se os bebês vivem ou morrem. Ela está virando todo mundo contra você. Os olhos de David se arregalaram. Ela disse isso. Clara assentiu gravemente, acariciando seu braço como se o confortasse. Ela está se pintando como a Santa Mãe e você como o vilão. Se você não tomar cuidado, David, sua reputação pode ser destruída. Você realmente quer que crianças crescendo pensando que seu pai era um covarde? Suas palavras penetraram fundo, plantando sementes de dúvida e ressentimento. David cerrou os dentes. Eu dei tudo a ela. Um telefone, segurança. E agora ela quer fazer de mim o inimigo. Clara escondeu sua satisfação atrás de uma máscara de tristeza. Detesto dizer essas coisas, mas não posso deixar que te peguem de surpresa. Você merece lealdade. Você merece amor. David se animou um pouco mais naquela noite. A culpa que uma vez cutucou-o entorpecido pelas mentiras venenosas de Clara. Lentamente, ele começou a ver Sofia não como a mulher que ele tinha abandonado, mas como uma ameaça à sua liberdade. Enquanto isso, no hospital, Sofia lutava silenciosamente contra exaustão e desespero. Ela não tinha ideia de que Clara estava tecendo teias de mentiras pelas costas. Ela só conhecia o homem que ela amava parecia mais frio a cada dia. Suas visitas mais curtas, suas palavras mais ásperas. Verde. Também notei. Aquela mulher está enchendo os ouvidos dele de veneno, murmurou ela. Guarde o que eu digo, Sofia. Ela não está tramando nada. Bom. Sofia acariciou os cabelos macios do bebê, sussurrando. Não importa as mentiras que ela espalhe, eu nunca vou parar de lutar. Para eles. Mas Clara não tinha terminado. Ela tinha mais um esquema em mente, um plano cruel, poderia destruir a reputação de Sofia para sempre. Os corredores do hospital sussurravam rumores. Enfermeiras trocaram olhares silenciosos, alguns com pena de Sofia, outros confusos com a atitude fria que David começava a demonstrar. As mentiras de Clara começaram a se espalhar como fogo, contaminando o ar em torno do nome de Sofia. Ela sentiu o peso disso. Toda vez que ela pegava uma enfermeira olhando para ela com simpatia tingida de julgamento. Uma tarde, enquanto Sofia estava sentada em seu quarto, alimentando seus filhotes, David chegou com Clara o seguindo como uma sombra. Suas palavras eram curtas, seu tom frio. Sofia, eu ouvi coisas. As pessoas dizem que você anda falando de mim, me culpando. Os olhos de Sofia se arregalaram, sua voz quebrando. David, eu nunca. Mas Clara a interrompeu suavemente. David, não a deixe manipular você. Ela está sempre se fazendo de vítima. Ela quer que todos pensem que você é o vilão. O peito de Sofia apertou. Suas lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve, recusando-se a dar essa satisfação a Clara. Eu quase morri trazendo essas crianças ao mundo. Ela sussurrou ferozmente. A única coisa que eu disse é a verdade. Você não estavam lá. A tensão na sala aumentou até que a porta se abriu. O Dr. James entrou, seus olhos penetrantes
imediatamente examinando a cena. Ele podia sentir a hostilidade, a falsa doçura escorrendo da voz de Clara. Senhor. E a senhora Harris, ele cumprimentou, com um tom firme, e então seu olhar se fixou em Clara. E você de novo? O que você tem a fazer neste quarto de hospital? Clara sorriu, inclinando a cabeça. Eu só estou aqui para apoiar David. Alguém tem que ficar ao lado dele enquanto sua esposa espalha mentiras. Doutor. O olhar de James endureceu. Ele deu um passo à frente, sua presença imponente. Chega. Estou aqui desde o momento. Sofia passou por aquelas portas. Eu a vi lutar pela vida. Eu choquei seu coração e o fiz bater de novo quando parou, e eu a vi segurando 3 bebês prematuros com nada além de pura força de vontade. Se alguém ousa dizer que ela é mentindo, eles vão responder a mim. Sofia piscou, atordoada com a defesa repentina dele. David se mexeu desconfortavelmente, a culpa cintilando em seu rosto. Clara, no entanto, se irritou, seu falso charme escorregando pela primeira vez. Doutor, ela disse bruscamente. Você não entende a situação. James a interrompeu. Eu entendo bastante. Eu entendo que esta mulher foi abandonada pelo marido na noite mais perigosa da sua vida. Sei que ela quase morreu. Sozinha, exceto pela ajuda da senhora Green e minha equipe. E eu entendo que você, senhorita, não tem o direito de interferir nela. Recuperação. A sala ficou em silêncio. O coração de Sofia batia forte enquanto a gratidão e o alívio inundavam seu peito. Pela primeira vez, alguém havia dito a verdade em voz alta, inabalado pelas brincadeiras de Clara. Clara forçou uma risada, mas seus olhos brilhavam de fúria. Você não sabe do que está falando, David. Não deixe que ele distorça isso. Mas David não disse nada. Seu silêncio falou muito. O Dr. James virou-se para Sofia, com a voz mais suave agora. Não deixe. As palavras deles te quebram. Você é mais forte do que os dois juntos. O sorriso de Clara voltou, mas desta vez era mais escuro. O Dr. James tinha acabado de se tornar seu próximo alvo. Por um breve momento, Sofia sentiu alívio depois que o Dr. James falou por ela. Suas palavras cortaram as mentiras, dando-lhe força para continuar. A cabeça um pouco mais alta. Mas a paz nunca durava muito. Naquela noite, enquanto o hospital ficava silencioso e os corredores esmaecido, um alarme repentino quebrou a frágil calma. O bip agudo e urgente veio da unidade de terapia intensiva neonatal onde os bebês de Safia estavam em suas incubadoras. Enfermeiras passaram correndo pela porta dela. Seus rostos estavam tensos de preocupação. O coração de Sofia pulou na garganta. Ela tentou se levantar da cama, mas seu corpo ainda estava muito fraca. A senhora Green entrou apressada, com o rosto pálido. Sofia, são os bebês. Algo está errado. O mundo de Sofia se inclinou. Ela agarrou a beira da cama, com a voz embargada. Não, por favor. Não. O Dr. James apareceu momentos depois, com seu passo calmo, porém rápido, enchendo a sala de autoridade. 2 das crianças estão com dificuldades respiratórias. Eles estão muito fracos para manter os níveis de oxigênio por conta própria. Estamos fazendo tudo o que podemos. Pode. As lágrimas de Sofia derramavam-se incontrolavelmente. Por favor, deixe-me vê-las. Elas precisam da mãe. As enfermeiras. Hesitou, mas James assentiu. Traga-a com cuidado. Apoiando-se pesadamente na senhora Verde, Sofia entrou na UTI neonatal, com o coração partido ao ver o que via. Seus filhos pequenos, tão frágeis, jaziam, cercados por tubos e monitores, seus pequenos peitos subindo e descendo de forma irregular. As máquinas apitavam freneticamente, registrando cada esforço. Sofia pressionou a mão trêmula contra o vidro da incubadora. Bebês, fiquem comigo. Não me deixem. Eu não posso perder vocês. Sua voz falhou e suas lágrimas caíam livremente, deixando marcas úmidas no vidro. A visão era quase insuportável. Uma mulher abandonou pelo marido, implorando ao universo que poupasse os únicos tesouros que lhe restavam.
O Dr. James ajustou as configurações de oxigênio, dando instruções rápidas para as enfermeiras. Seu maxilar estava tenso, seus movimentos nítidos e precisos, mas até ele sabia que, para bebês prematuros, a linha entre a vida e a morte era muito tênue. Safias. Soluços encheram a sala. Ela sussurrava orações com os lábios trêmulos, prometendo tudo, qualquer coisa. Se ao menos seus filhos sobreviveriam. A senhora Green estava ao lado dela, acariciando seu ombro. Aguente firme, criança. Não perca a esperança. Eles estão lutadores como você. Enquanto isso, do outro lado da cidade, David estava sentado em um jantar à luz de velas com Clara, felizmente alheio à crise. Ele ergueu o copo, rindo das piadas superficiais dela, ignorando mais uma vez o telefone vibrando em seu bolso. De volta ao UTI neonatal, as enfermeiras trabalhavam febrilmente. A respiração de um bebê estabilizou-se ligeiramente, mas o monitor do outro continuou a gritar. Os joelhos de Sofia dobraram quando ela pressionou com mais força contra o vidro, sua voz se quebrando em um grito desesperado. Lute, meu amor. Por favor, lute. Não me deixe. Dr. James olhou para ela, a determinação brilhando em seus olhos. Sofia, fale com eles. Eles. Preciso ouvir você. Sua voz pode fazer a diferença. Com a respiração trêmula, Sofia se inclinou. Perto, sussurrando em meio às lágrimas. Mamãe está aqui. Eu nunca vou te deixar. Por favor, fique comigo. E nesse momento frágil. Silêncio. O peito do bebê parou de repente. O alarme estridente do monitor parou. O alarme estridente do... A linha plana enviou terror pela UTI. As enfermeiras correram para o bebê que lutava, suas mãos se movendo rapidamente, prendendo novos tubos, aumentando o oxigênio. O Dr. James gritava ordens, sua voz calma, mas áspera. Com urgência. Inicie a reanimação. Não pare até trazermos este bebê de volta. O corpo de Sofia tremia enquanto ela observava, os nós dos dedos brancos contra o vidro. Suas pernas ameaçavam ceder, mas a senhora Green a manteve ereta. Fique forte, criança, sussurrou ela com veemência. Seu bebê precisa que você acredite. Sofia pressionou a testa contra a incubadora, suas lágrimas encharcando o vidro. Por favor, minha querida, não me deixe. Eu te protegerei. Eu te amarei todos os dias da sua vida. Apenas fique comigo. O Dr. James trabalhou incansavelmente. Os segundos se estenderam como horas até que finalmente um grito fraco, mas constante, rompeu o caos. O alívio tomou conta da sala. O monitor apitou e voltou à vida. Sofia desabou nos braços da senhora Green, soluçando de gratidão. Obrigada. Obrigada, Deus. Mas o alívio dela durou pouco. Do outro lado da cidade, David estava sentado em uma restaurante de luxo com Clara. Seu telefone vibrou sem parar, o número do hospital piscando como um aviso. Ele olhou para ele, franzindo a testa, mas Clara percebeu e rapidamente cobriu a mão dele com a dela. Não responda, disse ela, suavemente. É só mais drama. Esta noite é sobre nós. David hesitou, sentindo-se culpado, piscando em seu rosto. Quase se algo estiver errado. Os bebês. Clara inclinou-se mais perto, sua voz afiada, mas revestida de doçura. Se você continuar deixando ela te puxar de volta, você nunca vai. Seja livre. Pace, David. Você quer passar a vida preso naquele quarto de hospital cercado por bebês chorando e uma esposa fraca? Ou você quer essa liberdade, amor, sucesso? Suas palavras pingaram em seus ouvidos como veneno. David engoliu em seco, dividido entre a consciência e a tentação. Ele imaginou Sofia, pálida, frágil, segurando seus filhos. Mas então ele olhou para Clara, deslumbrante e sedutora, prometendo-lhe uma vida sem fardo. Lentamente, ele colocou o telefone de volta no bolso. Você está certo, ele murmurou. Sofia consegue lidar com isso. Ela sempre consegue. Os lábios de Clara se curvaram em um
Sorriso satisfeito. Ela se inclinou e sussurrou. Esse é o meu David. De volta ao hospital, Sofia segurou seus bebês. Seu corpo ainda tremendo de susto. Ela olhou para a porta, esperando, rezando para que David passasse. Que, por uma vez, ele escolheria sua família. Mas a porta permaneceu vazia. O silêncio mais alto que qualquer rejeição. O Dr. James a observou, a raiva queimando sob seu exterior calmo. Ele deveria estar aqui, disse ele baixinho para a Sra. Green. Um pai nunca deve abandonar seus filhos. Os olhos da Sra. Green endureceram. Guarde minhas palavras, suas escolhas irão destruí-lo. Safia beijou a testa de seu bebê. Suas lágrimas caindo sobre sua pele macia. Ela sussurrou. Mesmo que seu pai não esteja aqui, eu nunca vou te deixar. Você é meu tudo. E naquele exato momento, Clara ergueu seu copo para David, brindando ao futuro deles. Sem saber que a vitória cruel, já estava plantando as sementes de sua queda. Durante semanas, Clara manteve David firmemente envolto em seus braços. Ela o cobriu de atenção, sussurrou doces promessas e pintou. Sofia não passava de um fardo. Mas as rachaduras em sua máscara começavam a aparecer. Uma noite, Clara sentou-se em frente a David em seu apartamento, bebendo vinho enquanto ele folheava contas e extratos de conta em seu laptop. Franziu a testa. Clara, você tem noção de quanto dinheiro a gente anda gastando? Os restaurantes, as roupas, as viagens. Está drenando tudo o que economizei. Os olhos de Clara brilharam, mas ela rapidamente substituiu o olhar por um sorriso açucarado. David, querido, por que se preocupar com centavos quando estamos construindo uma vida de abundância? Você é bem-sucedido. Você ganhará mais. Além disso, você não quer que eu estar no meu melhor ao seu lado. David suspirou. Não são centavos. São despesas sérias. Enquanto isso, Sofia está criando 3 bebês sozinha. As contas do hospital. Clara bateu o copo na mesa, quebrando a ilusão de calma. Chega de falar da Sofia. Por que você sempre a menciona? Ela é o seu passado. Eu sou o seu futuro. Sua explosão repentina assustou David. Pela primeira vez, ele viu a nitidez em seus olhos, a fome. Sob o encanto. Clara, o que exatamente você quer de mim? Ela se inclinou para frente, com a voz baixa, quase ameaçadora. Quero que você a curte completamente. Chega de visitas, chega de dinheiro, chega de culpa. Toda vez que você olha para trás, você nos enfraquecer. Se você realmente me ama, prove. Curte todos os laços com ela e com aquelas crianças. David recuou. Elas são minhas crianças. O riso de Clara era frio. Crianças que você nunca pediu. Peso morto que vai te arrastar para baixo. A vida inteira. Você acha que consegue construir um império pagando por 3 bocas que você nunca quis? Seja honesto, David. Você queria liberdade, e eu dei a você. A sala ficou em silêncio. David olhou para ela, a dúvida se insinuando. Durante semanas, as palavras de Clara guiaram todos os seus movimentos, mas agora suas intenções soavam mais altas do que sua sedução. Ela não o amava. Ela amava o que ele podia lhe dar. De volta, no hospital, Sofia embalava seus bebês suavemente, cantarolando em meio à exaustão. Ela não tinha ideia de que Clara estava trabalhando para apagá-los completamente da vida de David. No entanto, ela sentia isso em seus ossos. A escuridão que cercava Clara não era ciúme comum. Era algo mais perigoso. A Sra. Green notou o ciúme de Safia. Olhar distante. O que te incomoda, criança? Safia balançou a cabeça suavemente. É a Clara. Não confio nela. Ela quer destruir tudo o que me resta. Dr. James, entrando com os mapas na mão, ouviu-se. Seu maxilar se contraiu. Então devemos estar preparados. Uma mulher como ela não para, até conseguir o que quer. Enquanto isso, no apartamento de Clara, a tensão aumentava. David tentava empurrar. De volta. Você está pedindo demais. Eles são do meu sangue.
Os olhos de Clara se estreitaram, sua voz pingando veneno. Então escolha, David. Eles ou eu. E enquanto o silêncio, esticado, David percebeu que a mulher que ele pensava amar não estava lhe oferecendo liberdade. Ela estava exigindo sua alma. Os dias no hospital se misturavam, mas a cada nascer do sol, Sofia sentia uma mudança profunda dentro dela. No início, ela estava consumida pela tristeza, esperando o retorno de David, agarrada à esperança de que ele escolheria sua família. Mas depois de cada chamada não atendida, de cada porta vazia, ela percebeu a verdade. Ele se fora. Uma noite, enquanto Sofia estava sentada ao lado da incubadora do bebê, a senhora Green colocou a mão gentilmente em seu ombro. Filha, você já chorou o suficiente. Você não pode mudar o coração de David, mas pode decidir como viver. Seus pequenos precisam de uma mãe que se mantenha firme. Sofia olhou para seus filhos, seus pequenos peitos subindo e descendo, seus punhos cerrados como se estivessem prontos para lutar. Algo se agitou dentro dela, algo mais forte que o desespero. Ela enxugou as lágrimas e sussurrou. Você tem razão. Eu mal posso esperar por alguém que decidiu partir. Tenho que ser a força deles. Dr. James, que vinha monitorando silenciosamente os bebês, ouviu suas palavras. Seus olhos se suavizaram. Esse é o espírito. Sofia, você sobreviveu ao pior. Agora, é hora de construir uma vida onde ninguém pode te quebrar novamente. Na manhã seguinte, Sofia pediu um espelho. Quando a enfermeira trouxe um, ela olhou para seu reflexo. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados, mas por baixo do espelho, o cansaço queimava em silêncio. Ela penteou o cabelo, lavou o rosto e sussurrou para si mesma. Chega de lágrimas. Não para ele. Com o incentivo da senhora Green e o apoio constante de James, Sofia começou a caminhar corredores do hospital novamente, recuperando as forças. Cada passo era instável, mas cada um carregava um propósito. Enfermeiras que antes a admirava e começou a admirar sua resiliência. Ela não era mais a mulher frágil abandonada em uma cama de hospital. Ela era, tornando-se a mãe que seus filhos precisavam. Clara, no entanto, não ficou cega à mudança. Quando ela visitou David, tarde, ela notou a diferença imediatamente. Safia não tremia mais. Ela não estava mais implorando. Ela ficou alta perto das incubadoras, com os olhos calmos, mas ferozes. Clara se inclinou em direção a David, sussurrando. Veja, ela nem parece mais fraca. Ela está fingindo ser forte para te prender na culpa. Mas Sofia não. Estremeceu. Ela se virou para Clara e disse calmamente, mas com firmeza. Não preciso da pena dele, e não preciso das suas mentiras. Minha crianças e eu sobreviveremos com ou sem ele. Os olhos de David brilharam com algo. Dúvida. Talvez até vergonha. Mas Clara agarrou seu braço com força, puxando-o para longe. Depois que eles saíram, a senhora Green sorriu orgulhosa. É isso. Sofia. Não deixe que roubem seu espírito. Mantenha-se firme e verá como a vida muda. Sofia olhou para si mesma. Bebês, com a voz firme. Eles crescerão sabendo a verdade, e eu garantirei que tenham orgulho de mim. Naquela noite, ela começou a escrever em um pequeno caderno planos para o futuro dos filhos, sonhos que ela antes considerava impossíveis. Cada palavra era um passo para longe do desespero, um passo em direção à liberdade. E enquanto fechava o caderno com determinação, Sofia não tinha ideia que sua primeira chance real de revidar chegaria mais cedo do que ela esperava. Semanas depois de deixar o hospital, Sofia se instalou em um apartamento modesto, arranjado pela amiga da senhora Green. Não era grande, e as paredes ainda cheiravam levemente a tinta fresca, mas para Sofia, parecia um santuário. Os berços de seu bebê enfeitavam a parede do quarto, suas respirações suaves preenchendo o silêncio da noite. Pela primeira vez, ela não se sentiu completamente sozinha. Ela sentiu uma pontada de esperança. Mesmo assim, a vida estava longe de ser fácil. As contas se acumulavam no pequena mesa de cozinha.
Sofia olhou para eles uma manhã, a exaustão pesando sobre seus ombros. Ela não tinha renda, sem marido para sustentar e 3 bebês frágeis que precisavam de mais cuidados do que ela podia pagar. A senhora Green, sempre vigilante, colocou uma xícara de chá quente na mão dela. Você enfrentou a morte e a traição, criança. O dinheiro é apenas mais uma tempestade para enfrentar. Você encontrará um jeito. Sofia sorriu levemente, embora a preocupação persistisse. Olhos. Eu tenho que fazer isso por eles. Foi o Dr. James quem lhe deu o primeiro empurrão. Para a frente. Uma tarde, durante um check-up para os bebês, ele notou seus olhares nervosos para o faturamento do hospital. Escritório. Silenciosamente, ele se aproximou dela. Sofia, eu sei que você não quer pena, mas existem programas de apoio para mães solteiras e também conheço uma fundação que está procurando alguém exatamente como você. Eles precisam de tutores para crianças em recuperação. Os olhos de Sofia se arregalaram. Wise, não trabalhei desde então. James a interrompeu gentilmente. Você é educada, paciente e forte. Não subestime você mesmo. Esta pode ser sua chance de começar uma nova vida. Com o incentivo de James e da senhora Green, Sofia candidatou-se. Em poucas semanas, ela foi contratada. Começou a trabalhar meio período como tutora para crianças que lutavam contra doenças. Crianças que olhou para ela não com pena, mas com admiração. Sua voz gentil, sua paciência e a maneira como ela falava a resiliência os inspirou. E para Sofia, o salário, embora modesto, era uma tábua de salvação. Os vizinhos começaram a notar. Sua força também. A mulher antes vista como vítima estava lentamente se tornando um pilar em sua comunidade. Outras mães ofereceram apoio. Voluntários locais passaram por lá com mantimentos, e até mesmo estranhos admiraram sua coragem. Enquanto isso, David. As visitas diminuíram. Suas desculpas se tornaram mais incisivas. Clara sussurrou em seu ouvido que Sofia estava seguindo em frente sem ele, distorcendo a verdade para alimentar seu ressentimento. Mas o que Clara não percebeu foi que a recém-descoberta independência de Sofia a tornava mais radiante do que nunca. Uma noite, Sofia ficou em frente ao espelho, ajeitando as roupas antes de sair para o trabalho. Seus bebês arrulhavam baixinho no berço. Ela inclinou-se, beijando cada pequena testa. Um dia você verá o que sua mãe construiu. Do nada, e você saberá que sempre valeu a pena. Ela se endireitou, seu reflexo não mostrando a mulher quebrada do hospital, mas uma mãe com fogo nos olhos. E assim que ela trancou a porta atrás dela, sem perceber, um par de olhos atentos a seguiram do outro lado da rua. Alguém que havia sido enviado por Clara. David certa vez acreditou que era invencível. Com Clara ao seu lado, pensou que havia escapado das correntes da vida familiar, entrando em uma futuro de riqueza e indulgência. Mas lentamente, quase invisivelmente, o chão abaixo dele começou a desmoronar. Começou no trabalho. David estava negligenciando reuniões, distraído com Clara. Constantes pedidos de viagens, jantares e presentes. Seu chefe percebeu. Você perdeu 3 prazos, David, disse o homem bruscamente certa manhã. Você não é o homem que contratei. David gaguejou desculpas, culpando o estresse, culpando tudo menos a si mesmo. Mas a verdade era inegável. Seu desempenho estava caindo, assim como sua reputação. Em casa, as contas se acumulavam. O gosto de Clara pelo luxo crescia. Mais pesado a cada dia. Roupas de grife, joias, festas sem fim. David lutava para acompanhar. Ele mergulhou. Poupança, depois crédito, convencendo-se de que recuperaria o atraso mais tarde. Mas o tempo nunca chegou. Uma noite após a outra. Jantar extravagante. Clara olhou para o recibo do cartão de crédito e franziu a testa. David, seus limites são menores do que eu pensava. Você não foi pago. David esfregou as têmporas. Estou atrasado no trabalho. As coisas estão apertado. O sorriso de Clara desapareceu. Sua voz ficou fria. Apertado?
Você me prometeu. Mundo, David. Eu não escolhi você para viver de migalhas. As palavras dela o feriram mais profundamente do que ela imaginava. Pela primeira vez, ele viu que a fome nos olhos dela não era por ele. Era pelo que ele podia dar. Enquanto isso, boatos sobre sua traição a Sofia começaram a se espalhar pela comunidade. Velhos amigos o evitavam. Os vizinhos olhavam com desdém. Esse é o homem que abandonou a esposa enquanto ela dava à luz. Murmuravam. Nome, antes pronunciado com respeito, tornou-se manchado de desgosto. À noite, ele não conseguia dormir. Pensava em Sofia, segurando seus filhos sozinhos, lutando sem ele. A culpa era evidente, mas a língua afiada de Clara sempre o puxava. De volta. Não se preocupe com ela, ela sibilaria. Ela é fraca. É melhor você ficar sem ela. Ela. Mas até Clara estava mudando. A doçura em sua voz azedava cada vez. Dinheiro surgiu. Ela se distanciou quando ele mencionou responsabilidade. A mulher que um dia o seduziu com promessas de liberdade. Agora olhava para ele com um desprezo mal disfarçado. Certa noite, David chegou em casa e encontrou Clara ao telefone, rindo. Ao vê-lo, ela encerrou a ligação rapidamente. Quem era? Perguntou ele, desconfiado. Só um amigo, ela perguntou. Respondeu rápido demais, evitando o olhar dele. Pela primeira vez, David sentiu a dor da traição. A dúvida surgiu. Em seu peito, Clara já havia encontrado outra pessoa. Alguém mais rico, mais forte, mais útil. Seu mundo, antes cheio de ilusões de poder, estava entrando em colapso. Sua carreira vacilou. Sua conta bancária esvaziou. Sua reputação foi manchada. E agora, até Clara, a mulher por quem ele sacrificou tudo, estava desaparecendo. Ele se serviu de uma bebida, olhando para o líquido âmbar. Seu reflexo no vidro parecia oco, quebrado. O que? Terminei, ele sussurrou. E como se fosse responder, Clara entrou no quarto, com a mala meio pronta e o olhar frio. Ela estava se preparando para deixá-lo para trás. O dia do acerto de contas finalmente chegou. O tribunal fervilhava de tensão enquanto pessoas lotaram a galeria, ansiosas para testemunhar o escândalo que abalou a comunidade. De um lado estava Sofia, sua postura firme, com as mãos apoiadas suavemente no colo. A senhora Abgreen e o Dr. James a ladeavam como guardiões silenciosos, seus apoio inabalável. Do outro lado, David estava sentado rigidamente em um terno sob medida, que não mais mascarava seu cansaço. Seus olhos estavam vermelhos de noite sem dormir, seus ombros caídos sob peso invisível. Ao lado dele, Clara irradiava falsa confiança, vestida impecavelmente, os lábios curvados em um sorriso presunçoso. Sorriso. Mas mesmo seu verniz polido não conseguia esconder o desconforto que brilhava em seus olhos. O juiz entrou, ordenando: silêncio. Este caso determinará a guarda dos filhos e a responsabilidade financeira. Ouviremos depoimentos de ambos os lados. Sofia se levantou primeiro. Sua voz tremeu no começo, mas foi ficando mais firme a cada palavra. Meritíssimo. Quase perdi a vida trazendo meus filhos ao mundo. Eu implorei ao meu marido para estar lá, mas ele escolheu outra mulher. Ele me deixou sozinha na noite mais perigosa da minha vida. Suspiros percorreram a galeria. Os olhos de Sofia brilharam, mas ela não. Pausa. Não estou aqui como vítima. Estou aqui como uma mãe que lutará pelos seus filhos, não importa o quão sozinha eu esteja. Eles são a minha força e eu lhes darei o futuro que merecem. O juiz assentiu solenemente. Obrigado, senhora Harris. Senhor Harris, sua resposta. David se mexeu desconfortavelmente. Seu advogado sussurrou em seu ouvido, instando-o a manter a calma. Ele pigarreou. Meritíssimo, minha esposa. Exagera. Eu a apoio, mas não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mentiras. Senhora. A voz de Green irrompeu antes que ela pudesse se conter. O juiz encerrou a ordem de golpe. O Dr. James deu um passo à frente. Como testemunha. Sua voz era firme e precisa. Meritíssimo. Eu estava lá.
O coração de Safia parou. Eu a reanimei. O marido dela nunca apareceu. Ele a abandonou, junto com as crianças. Isso não é exagero. É fato. O quarto zumbiu novamente, sussurros preenchendo cada canto. O rosto de David ficou vermelho. Clara agarrou seu braço com força, sussurrando furiosamente em seu ouvido. Finalmente, o juiz se virou para Clara. Senhorita, a senhora foi mencionada várias vezes. Tem algo a dizer? Clara levantou-se graciosamente. Sua voz. Querida. Meritíssimo. Safia está distorcendo a verdade. David estava comigo porque ela afastou-o com sua fraqueza. Ela sempre foi manipuladora. Sempre. Chega. A voz de Safia soou mais forte do que nunca. Todo o tribunal se virou para ela. Ela estava ereta, com os olhos brilhando. Pode me chamar de fraca, mas eu sobrevivi ao que deveria ter me matado. Criei 3 filhos quando você estava muito ocupada roubando meu marido. Você pode mentir para o mundo, Clara, mas você não pode apagar a verdade. A galeria irrompeu em murmúrios de acordo, alguns até aplaudindo antes que o martelo batesse novamente. E quando a máscara de Clara caiu, o juiz. As próximas palavras carregaram o peso do destino. Este tribunal agora ouvirá evidências de má conduta financeira. O tribunal fervilhava enquanto os registros financeiros eram expostos para todos verem. Documentos mostravam como David havia drenado suas economias, estourou os cartões de crédito e canalizou dinheiro para os luxos infinitos de Clara, viagens, joias e roupas de grife. Roupas. A evidência era inegável. Os olhos do juiz se estreitaram. Senhor Harris, você nega essas despesas? David se mexeu na cadeira, o suor se formando em sua testa. Eu estava sob pressão. Eu só queria manter Clara feliz. A galeria explodiu em sussurros. As palavras soou lamentável, como uma confissão de fraqueza em vez de defesa. Clara, sentindo a maré mudando, enrijeceu-se. Ao lado dele, ela se inclinou para perto, a voz áspera, mas baixa o suficiente para que só ele ouvisse. Não me arraste para isso. David virou-se para ela desesperadamente. Mas você gastou tudo. Você disse que precisava dessas coisas, que era para nós. Clara puxou o braço dela, os olhos frios. Não, David, você fez essas escolhas. Não me culpe. O choque em seu rosto era quase doloroso de assistir. Durante meses, ele acreditou em suas doces promessas, entregou sua vida a ela e agora, quando mais importava, ela estava se libertando. Safia sentou-se do outro lado da sala, observando em silêncio. Não havia alegria em sua expressão, apenas tristeza silenciosa. Ela já havia amado este homem, mas a figura diante dela era irreconhecível, fraca, humilhada, abandonada. O juiz chamou Clara ao banco das testemunhas. Seus saltos estalaram contra o chão polido enquanto ela aproximou-se do seu rosto a imagem da elegância. Mas o seu testemunho foi uma adaga. Nunca pedi a David para gastar. Além das suas possibilidades, ela disse suavemente. Ele me perseguiu. Ele me mimou porque queria. Eu nunca o forcei. Se ele arruinou suas finanças, foi escolha dele. Suspiros ecoaram pelo tribunal. David abriu a boca em choque. Clara, como você pode dizer isso depois de tudo que eu te dei? Tudo que eu sacrifiquei? Clara virou a cabeça ligeiramente, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Você deveria ter pensado nisso antes de trair sua família. Suas palavras o atingiram com mais força do que qualquer tapa. O tribunal murmurou. Com desgosto. Com desgosto. Até mesmo aqueles que antes haviam zombado de David agora o olhavam com desprezo. O juiz bateu com o martelo. Ordem, mas o estrago já estava feito. David ficou paralisado, abandonado pela própria mulher. Ele havia destruído seu casamento. Clara desceu do banco das testemunhas, com o queixo erguido orgulhosamente como se já tivesse venceu. Quando ela voltou para seu assento, ela sussurrou sem um traço de calor. Terminamos, David. Eu não fico com fracassos. Ele a encarou, o rosto pálido,
os olhos fundos. Você vai me deixar depois de tudo? Clary cruzou os olhos. Pernas, seu sorriso frio. Eu nunca prometi para sempre. Só os tolos acreditam nisso. O tribunal zumbia mais alto do que nunca. Sofia fechou os olhos, sussurrando uma prece de gratidão. Não para Clara. Crueldade, mas pela justiça que se desenrolava lentamente. E enquanto o juiz se preparava para proferir sua decisão, David percebeu-a. A verdade mais cruel de todas. Ele havia perdido não apenas a esposa e os filhos, mas também a mulher por quem os traiu. O Gavô. Atingido, ecoando pelo tribunal como um trovão. A voz do juiz era definitiva. A custódia é concedida exclusivamente a Senhora Safia Harris. O Sr. Harris é condenado a fornecer apoio financeiro. Este tribunal reconhece o sacrifício, a resiliência e a devoção da mãe. Aplausos. E rompeu da galeria, embora rapidamente silenciado pelo Gavô. Safia ficou imóvel, com lágrimas escorrendo silenciosamente por seu corpo. Bochechas. Não se tratava de uma vitória nascida da vingança. Era uma justiça há muito esperada. Ao lado dela, a senhora Green apertou-a mão, sussurrando. Acabou, criança. Você venceu. David sentou-se curvado, seu rosto pálido. Clara não estava em lugar nenhum. Ela havia escapado pelos fundos no momento em que a decisão se voltou contra ele. Ele estava sozinho. Agora, despojado de tudo. Sua reputação, sua riqueza e as duas mulheres que ele pensava controlar. Como? Sofia saiu do tribunal. Os flashes das câmeras a saudaram. Os vizinhos, antes com pena, agora olhavam para ela com admiração. Ela protegeu seus bebês do barulho, sussurrando suavemente. Estamos indo para casa. Anos se passaram e Safia reconstruiu sua vida com determinação silenciosa. Ela trabalhou incansavelmente, equilibrando empregos e estudos, dedicando cada gota de amor à criação dos 3 filhos. As noites eram longas, o dinheiro era curto, mas ela nunca vacilou. Seus filhos cresceram, cada um carregando um pedaço de sua força. Ethan, o mais velho, tornou-se um advogado, sua mente afiada dedicada a defender aqueles abandonados e traídos, assim como sua mãe um dia fora. Formatura. Ele ergueu a mão de Safia e disse: Eu luto pela justiça porque minha mãe me ensinou a nunca ficar silencioso. Grace II tornou-se médica, especializando-se em obstetrícia, a própria campo onde a vida de sua mãe estava por um fio. Seus pacientes adoravam seu carinho e dedicação. Todo bebê merece um começo seguro, ela costumava dizer, e toda mãe merece alguém que não desista. Michael, o mais novo, tornou-se um empreendedor de sucesso. Mas, ao contrário do pai, construiu seu império. Integridade, doando generosamente para mães solteiras e instituições de caridade para crianças. Graças a minha mãe, eu sei onde está a verdadeira. A força reside, disse ele aos repórteres. Durante todo esse tempo, Sofia permaneceu como sua âncora. Ela viu seus filhos crescerem. Seu coração se enchendo de orgulho, sabendo que cada lágrima, cada sacrifício tinha levado a isso. Ela não era mais a abandonada. Esposa em uma cama de hospital. Ela era a matriarca de um legado construído com base na resiliência e no amor. Uma tarde em um evento público em homenagem aos heróis da comunidade, Sofia ficou ao lado de seus filhos adultos enquanto eles falavam de seus sacrifícios. A multidão se levantou em aplausos, muitos com lágrimas nos olhos. E no fundo da multidão estava David, mais velho, menor, quebrado, com os olhos cheios de arrependimento enquanto observava a família que havia jogado fora. Ninguém o aplaudiu. Ninguém. Ninguém se lembrava dele com orgulho. Ele era apenas uma sombra do que poderia ter sido. Safia, no entanto, manteve-se firme. Ela não olhou para ele. Seu olhar estava fixo em seus filhos, a prova de seu triunfo. E enquanto os aplausos ecoavam, Safia finalmente sentiu nos ossos. A traição não a havia destruído. Transformou-a na mulher que seus filhos honrariam para sempre. Então, meu amigo, a história chegou ao fim. Se você estiver ainda aqui,
significa que algo na jornada de Sofia tocou seu coração. Talvez seja a coragem dela. Talvez seja como o amor e o sacrifício podem superar a traição. A vida muitas vezes nos dá dores que não merecem. Mas como o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu uma vez, você tem poder sobre sua mente, não fora dela. Eventos. Perceba isso e você encontrará força. Sofia escolheu força e assim podemos. A história dela nos lembra que a traição não nos define. Nossa resposta sim. A cura começa quando paramos. Apegar-se ao que nos fere e começar a construir o que nos protegerá. Como disse Epictetus, não é o que acontece com você, mas como você reage é o que importa. Se esta mensagem ressoou com você, eu convido você a curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precisa de esperança e se inscrever para mais histórias que tocam a alma. Juntos, vamos continuar espalhando força e cura.